Quero agradecer aqui a vocês que participam na minha página do Face, dando sugestões, fazendo críticas oportunas e, logicamente, dando até dicas de como tem que ser o programa. Para mim isso é muito importante. Siga participando, siga mandando suas sugestões e fique sabendo também que ao longo do programa você vai aparecer aí na telinha com seu nome, sua cidade. É uma forma de nós interagirmos contigo, trazer do Face para a tela, da tela para o Face. Enfim, continue sendo amigo em minha página, continue interagindo conosco. Muito obrigado. Morrer é um instinto corporal e biológico terreno. Viver é um instinto espiritual. A morte física nos abate porque vivemos a cultura de que ela termina com tudo e, de um outro lado, não entendemos porque nossos afazeres do mundo tiram muito nosso tempo e, claro, nossos pensadores e nossos formadores de opinião preferem dizer e afirmar que os que não enxergam na morte a morte propriamente dita, como no meu caso, é porque estão a fugir da realidade, porque essa realidade é muito dura e cruel. De fato, no entanto, é que a morte produz efeitos característicos e efeitos pesarosos e, como eu já disse em programa anterior, a maioria das pessoas do mundo não estão preparadas para ter a certeza plena de que a vida segue a existir depois da morte física, da morte biológica terrena. Assim, a dor oriunda da morte e, consequentemente, da perda de uma pessoa que seja querida nossa, sempre é dolorida e terrível. Sua consequência é sempre muito repugnante e também acompanhada e cheia de muitos mistérios. Logo, o sofrimento infligido naturalmente com a chamada morte se desdobra em desespero, se desdobra em reflexão e também se desdobra em união, pois desespero, reflexão e união são coisas conseguidas somente quando um processo doloroso se abate sobre o ser humano. Qualquer processo que tenha encaminhado a nossa humanidade para, digamos, um caminho evolutivo, sempre teve relação com atividades extremamente doloridas para haver, então, a compreensão do ser humano como um tipo de pedagogia. Acontece que a ignorância nossa, que também é um processo natural e é muito abrangente em nossa mente, naturalmente, só é vencida quando ficamos de cara com eventos que nos forçam o raciocínio e nos fazem pequenos e indefesos. De outra maneira, isso não aconteceria. A morte, emblematicamente, é o evento que mais nos assusta e o seu manto macabro, ao mesmo tempo que nos desespera, nos destempera, vai nos tornando mais e mais humanos. A dor da perda nem chega a ser tão aguda quanto é aguda a dor da saudade que sentimos daqueles que se foram antes de nós. Diante dessa incompreensão da morte, pensamentos chatos arrebentam a gente por dentro, mas ao mesmo tempo torna
todo ser humano um pensador, um filósofo. Não fosse o ser humano ter medo da morte, da relação morte-vida, ele seria qualquer coisa menos um ser humano. Não conheceria a sociedade e não conheceria a civilização e nem seria sentimental. O sentimento de perda e o sentimento de saudade, que são aguçados pela morte, fazem o ser humano adquirir a verdadeira identidade humana. As banalizações humanas, no entanto, têm provocado consequências desastrosas para o próprio ser humano, que deve, por leis naturais, portanto divinas, compensar estragos e dilapidações provocadas contra si e contra os outros ao longo das jornadas da vida. Falo aqui do fenômeno da reencarnação. Essas consequências chamamos de karma, esses resgates, ou seja, a busca da efetiva reorganização daquilo que desorganizamos deliberadamente e conscientemente em algum lugar do passado recente, desta vida aqui, desta passagem, nesta vida, ou de outra passagem, em uma vida pretérita, em outra vida. O que é certo, como Cristo disse no Evangelho, entre aspas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, fecha aspas. Para tanto, não há injustiça divina nos acontecimentos e nos desdobramentos da vida diária humana. O que existe aqui na Terra é um processo simbiótico entre evoluir, aprendendo e refletindo a cada dor para que deixe de vir a ser dor, e para avançarmos nas profundezas da sabedoria oriunda do amor, para que então venhamos a compreender em definitivo que o conhecimento afastará de nós tudo aquilo que a nossa estupidez produz e industrializa. Espíritos variados, dispersos em brigas e rivalidades triviais, se programam lá na espiritualidade, antes de virem para cá, para resgatarem seus impropérios e seus deslizes no seio de uma mesma família, quando voltam aqui para a Terra. Para, pode-se dizer, forçadamente, desenvolverem o sentimento de paz entre si, abrandando, através do convívio mútuo, os ranços que os macularam outrora, lá no passado. Ocorre que nas chamadas mortes coletivas, uma dúvida de meio mundo sobre o assunto, estão sobre o mesmo teto, geralmente, quando desencarnam, líderes políticos e corporativos, líderes corporativos ou afins, de qualquer um tempo da história passada. Entenderam? Estão sob o mesmo teto líderes políticos e corporativos cujo envolvimento tenha sido muito próximo e cujo contrato espiritual de retorno, da volta daqui para lá, tenha se dado em conjunto. Então agora pode alguém estar perguntando assim, mas como se sabe que foram líderes do passado? Em verdade, gente, simplesmente porque eu faço a medida disso pelo impacto da ocorrência do fato. Um exemplo. O que acontece em uma situação relacionada aos acontecimentos da Indonésia, Boate Kiss, tsunamis, problema
como agora está acontecendo, de terremotos em várias partes do mundo, deslizamentos de terra, acidentes aéreos, essas coisas todas, e ali se envolvem nisso, emblematicamente ao longo desse programa eu vou explicando isso, líderes ali se encontram para essa partida. O detalhe é que nós ficamos sofrendo com essa situação. Para nós isso é emblemático, o choque, a violência disso. Mas tem outro desdobramento, que é exatamente aquilo que essas entidades espirituais querem, o que elas mais querem. Mas eu começo a medir para saber do potencial desses espíritos, desses líderes, pelo tamanho da popularidade que eles tinham outrora, o tamanho da popularidade com que se alastra a notícia do acontecimento que eles foram envolvidos nesse fato da desencarnação. Ou seja, aquele grupo que desencarna coletivamente, ele tem uma relação proporcional com a notícia pela forma pela qual ela se alastra. Mas é claro, para essas entidades espirituais envolvidas em tal questão, não resta outra coisa a fazer que não seja continuar a evoluir. Saíram daqui, vão desevoluir. E então, elas vão evoluir. E após desencarnarem, pois assim que seus mais amplos sentidos mentais, quando já em estado de espírito, começam a surgir, ressurgir, lhes resta isso, a intenção de continuar evoluindo. E as questões terrenas já não lhes são mais úteis, a não ser aquelas vinculações com seus queridos que por aqui ficaram. Quero agradecer aos patrocinadores desse programa. Graças a eles, este programa está chegando até você aqui pela TV Pampa. A Brasil Componentes, dona da marca Pallet, produz materiais respeitando todas as questões ambientais e todas as regras de aproveitamento e de reciclagem. Você que é lojista, contate com meu amigo Cid lá na Brasil Componentes e coloque em sua loja produtos, um mix de produtos de uso geral de grande utilidade para o consumidor, como os puxadores da Brasil Componentes, que tem condições específicas e especiais para lojistas. Você consumidor e você lojista devem buscar qualidade, devem buscar preço. Opte pelos produtos seguros da Brasil Componentes, dona da marca Pallet. Em questão de segurança, faça como eu fiz. Aluguei um sistema de câmera de vigilâncias ali da Poa Brasil Vigilância. É claro que você pode comprar o sistema também. Eu, no caso, aluguei, e isso pode ser feito por condomínios e também por empresas, uma vez que a Poa Brasil Vigilância, em caso de você alugar os equipamentos, se encarregará de fazer a manutenção permanente dos mesmos. É muito mais barato, bem mais prático, bem mais seguro. Ligue lá para a Poa Brasil Vigilância e fale com o Marcos pelo telefone 51 3061 6162. Queremos segurança nas nossas viagens, nos nossos passeios. Saber que sairemos para passear e que voltaremos para casa com a devida tranquilidade. Essa é uma característica da Coletur Turismo, do meu amigo Vinícius, com sede em Guarani das Missões. A empresa de turismo Coletur se especializou em viagens de turismo religioso, viagens de negócios para outros estados e países e viagens para colegiais em geral.
com veículos muito seguros e principalmente com uma equipe de motoristas muito responsáveis, a Qualitur Turismo se destaca pela segurança. Com a Qualitur, você e sua família podem viajar muito tranquilos. Programe sua viagem com meu amigo Vinícius da Qualitur pelo fone 055 3353 1625. Ao viajar para a nossa querida Serra Gaúcha, complete bem a sua viagem. Se hospede lá no Hotel Vinocap. O Hotel Vinocap dispõe de condições muito especiais para todos que se deslocam para a Serra Gaúcha, que vão participar para lá de eventos e de feiras. O Hotel Vinocap trabalha com preços muito acessíveis e um serviço de hospedagem simplesmente maravilhoso. Completamente voltado esse serviço todo para os viajantes e para os turistas de um modo geral. Além de ser muito bem localizado na belíssima Bento Gonçalves, o Hotel Vinocap dispõe de garagem e de acomodações modernas e muito práticas, além de contar com atendimento de primeiro mundo, tudo por um preço muito em conta. Eu recomendo a você o Hotel Vinocap. Essas mortes coletivas trazem algo mais profundo que a tragédia por si só, obviamente. A principal lógica não tem a ver com os espíritos que com ela desencarnaram. Tem a ver, isto sim, com nós que aqui ficamos. É que nós invertemos a pauta. Ficamos dominados pela preocupação excessiva. Não podemos esquecer que existe uma necessidade pedagógica nesses acontecimentos e em seus impactos tão alarmantes. Um pouco para as entidades que desencarnaram e outro para as entidades que aqui ficaram, que somos nós. Na verdade, de tanto em tanto tempo, esses eventos vão mexendo com a Terra, vão mexendo com os continentes e com as comunidades onde eles acontecem, com a finalidade de tornar o ser humano que aqui ficou um pouco mais adiantado e mais sensível. Não é preciso muito para notar que as pessoas estão a cada dia mais banalizadoras e mais banalizantes, e o drama que vivem em sociedade, assim como todo tipo de coisas torpes e desgraçadas pelas quais passam, parece não lhes fazerem pensar, nem lhes fazerem crescer. Isso chamo de banalização. As pessoas estão se acostumando com o básico, como se o básico fosse tudo e tudo o que precisavam. As pessoas estão se acostumando a falar pouco e a pensar pouco porque querem tudo pensado. Estão se acostumando com a mendicância, com o ódio, com o assalto, com o assassinato, com o furto, porque amanhã o dia já é outro e amanhã tudo será passado. Esse é o ser humano frio que vive hoje por aqui. O desdobramento e a consequência disso é o que está aí, uma sociedade fria, hipócrita, que produz bandidagens aos montes, que banaliza valores e fulmina a moral humana, inclusive. A consequência dessa banalização é o atraso intelectual e espiritual das pessoas, resultando num karma coletivo muito pesado, denso e abrangente. O resgate desse karma, aos moldes daquilo que acontece com o karma individual, deve ser resgatado com o mesmo peso e abrangência, e assim é. Não se trata de o fim dos tempos, como alguns tentam preconizar e profetizar.
Mas é um momento de uma transição dos tempos e a sociedade, através da religião, da mídia e principalmente da educação escolástica, terá que fazer valores humanos, no mínimo, serem disciplina de sala de aula. Esse evento, o evento morte, foi banalizado faz tempo. A morte de uma pessoa na rua, por exemplo, não passa de algo comum de ser visto em nosso dia a dia. E se alguém ainda tem alguma preocupação com esse fato da morte na rua, no dia a dia, esta preocupação mais se dá para tirar uma foto ali do cadáver, dos corpos mutilados dentro dos carros, esmagados pelos pneus, que por qualquer outra coisa, por qualquer outro motivo. Como não teremos grilhões espirituais para tirarmos de nossos pulsos e pescoços se trabalhamos tudo de modo tão negativo e tão anti-humano? É de se refletir. É de se refletir, será que Deus é o responsável por tais choques sociais? Ou seremos nós que, conscientes, banalizamos a vida humana ao extremo? Pensemos muito sobre isso. Envolvidos no sofrimento e no impacto da situação das mortes coletivas, entramos num tipo de devaneio e a nossa preocupação maior tende a ser a preocupação exclusiva com os que partiram. No entanto, deixamos de lado a verdadeira mensagem que a espiritualidade nos passa, aquilo que tais entidades deixaram de emblema com o acontecimento. Aqueles irmãos nossos que se foram. Temos que ter consciência que a mensagem que foi deixada por eles para nós, que aqui ficamos, é muito mais para aqueles que partiram. Quer dizer, temos que parar com essa convicção. A mensagem foi eles que deixaram para nós. Para eles que partiram, isso já não tem tanta motivação, já não tem tanto sentido. Mas claro, nos preocupamos com achar os culpados pela ocorrência, pela catástrofe, e estamos certos. Mas os culpados, por razões kármicas e legais, existem e devem ser punidos, claro. Só que não podemos esquecer que aqueles que foram atingidos pelas dores do drama, os parentes, os amigos, aqueles que aqui ficaram, a terra, a sociedade como um todo, que foram atingidos pelo drama terrível daquela situação, também são os culpados pela banalização da vida. Ou seja, nós que aqui ficamos, somos os culpados por essa ebulição que a terra vive, que a sociedade nossa vive. Somos nós que atingimos e agimos indiferentes aos fatos, e atingimos uns aos outros, e somos nós que, ao invés de agirmos com razão diante dessas coisas funestas, na verdade agimos com frieza e com despeito. E atingimos com esse despeito as outras pessoas, às vezes que não tem nada a ver com a situação. E vamos banalizando a sociedade a cada dia. As mortes coletivas se traduzem em impactos profundos em nosso viver diário. Ainda é a coisa que pôs e põe o mundo a rezar junto. Quando dá uma catástrofe dessa, o mundo reza junto. Já essas almas de significado e grandeza que vêm para a Terra resgatar suas indisposições de outras existências e saem daqui
desencarnam coletivamente, elas desencarnam numa ânsia, numa compulsão para que os que aqui ficam se nutram do acontecimento daquela fatalidade e se tornem mais responsáveis e mais compelidos a pensar em valores e amor. Nas mortes coletivas, assim como na morte única, o aproveitamento do fato se dá na mesma condição. Mas, infelizmente, são nas mortes coletivas que os seres humanos ainda encontram a fonte de responsabilidade e generosidade que existe dentro de cada um. Ao repensarem esses tais valores, ao se unirem para minimizar a dor do acontecimento. Tem ocorrido, no entanto, um surto de hipocrisia muito grande diante desses acontecimentos dessa magnitude. E assim, de tempos em tempos, acontecimentos naturais e inevitáveis têm provocado avassaladores extermínios. E essa é uma consequência de nossos temperamentos frios e banalizadores. Claro, não queremos viver a chorar a morte, nem podemos fazer isso. Nem é isso que devemos fazer. Por certo, o que não podemos fazer, no entanto, é o que temos feito. Estamos agindo como se a vida fosse só um acaso e como se o ser humano fosse mera obra desse acaso. Nosso comportamento, eivado de transtornos mentais e de brutalidades variadas, acompanhado de um momento social desanimador do ponto de vista da virtude, faz com que não vislumbremos nos outros uma correspondência humana. Nós não enxergamos os outros como seres humanos, que nem nós. Por esse motivo, não sentimos a dor dos outros e nem somos capazes atualmente de ter certas preocupações humanas indispensáveis para o progresso e para a evolução. Como, por exemplo, estender a mão, fazer da cortesia uma regra de convívio. Estamos vivendo um verdadeiro apocalipse nas relações humanas. E nossos karmas estão se entrelaçando diante de tanta sofreguidão de comportamentos e de mesquinharias. Encarnações que têm por objetivo neutralizar os males provocados por tanta ignorância estão sendo compensados por atividades mais densas e mais pesadas para não serem desperdiçadas. Estamos desperdiçando encarnações inteiras. E pelo jeito, enquanto nossa conduta permanecer firme em nossos despropósitos, nossa saga é ver e sentir tudo o que é drástico e repugnante para as nossas concepções físicas e terrenas. Não perca no próximo programa, que o tema será: existe destino? Isso é uma dúvida que paira aí por toda a sociedade e tentarei explicar, segundo o ponto de vista espiritual, no próximo programa. Todos estarão convidados. Até lá!